No meu vídeo tier list dos melhores JDMs, no minuto 6 e 6, eu disse o seguinte: Civic, e vamos colocar ele aqui na frente do R32 porque eu quero ver o sangue. O dia que a Nissan fizer um motor 1.6 com potência específica por litro de 100 cavalos, aí a gente vê. Pois bem, eu finalmente fui refutado. 3 anos falando merda no YouTube, finalmente encontrei alguém que teve um bom argumento contra mim. 3 pessoas refutaram essa minha fala de maneira educada, e agora eu vou falar um pouquinho sobre isso. O @Gabo_Ito comentou isso sobre esse motor da Nissan que eu não conhecia. Porque olha só, eu não sei tudo, quem diria, né? Eu posso parecer, mas eu não sou uma Wikipedia ambulante. Então, graças ao comentário dele, eu fui pesquisar e eu descobri o que é esse Nissan Zeod, tanto faz, Zeod RC. O carro todo triangular, esquisitaço, com esse formato aqui da dianteira que parece o nariz do Luciano Huck. Então eu fui atrás de entender melhor que motor que equipa esse carro. Eu li um site oficial da Nissan e fiquei chocado. Esse foi um motor revolucionário, sem sombra de dúvidas. Se aquele meu argumento ruim, gravado sem roteiro no Autotele News, foi de que a potência específica por litro da Honda era imbatível, esse motor aqui cala minha boca. Esse motor é o Nissan DIGT-R. É um motor de 12 anos atrás, mas que foi à frente de seu tempo. Ele era um motor 1.5 3 cilindros em linha, mas que venceu o motor da Honda que eu citei em mais de um aspecto. Eu desconheço algum motor 1.5 mais potente do que esse. Eram 405 cavalos. E vamos pro telecurso Autotelling rapidinho. Quando eu me referi naquela fala sobre potência específica por litro, o que isso significa? Vamos usar então o Mustang Dark Horse de exemplo. O Dark Horse tem um motor 5.0, né, de 5 litros. Esse motor gera coincidentemente 500 cavalos, então ele tem uma potência específica de 100 cavalos por litro. Eu acho que eu fiz essa comparação também no meu vídeo do Dodge Viper, onde o Viper tem um motor V10 de 8.3 litros que saiu de linha com 630 cavalos. Então você pega 630, divide por 8.300, que é a cilindrada. Então o Viper, entre aspas, se fosse um motor 1.0, teria 75,9 cavalos. Essa é a potência por litro do Viper. Uma potência baixa para um motor tão grande. Essa potência por litro do Viper é o que geralmente um motor 1.0 aspirado de carro popular entrega. Ou seja, o Viper não tinha muita tecnologia do motor. Uma potência específica por litro alta quase sempre está associada a um motor mais tecnológico. O Mustang já foi um pouco mais otimizado, né, com 100 cavalos por litro, ainda mais se considerarmos que era um motor aspirado. Agora, o Type R EK9, que tinha o que? 185 cavalos com motor 1.6, é uma potência por litro bizarra. É um carro de praticamente 30 anos, isso me impressiona até hoje. O Bugatti Tourbillon, por exemplo, ele tem um motor V16 de 8.3 litros aspirado. Nele são 120 cavalos por litro, passa um pouco do Civic. Só que é um Bugatti, né, um carro de milhões e milhões. Fazer isso num carro tão barato foi um feito impressionante da Honda, e por isso que eu me referi daquela maneira. Agora, esse motorzinho aqui da Nissan, isso aqui é estupidez pura. Esse motor 1.5 tem 270 cavalos de potência específica por litro, 12 anos atrás. É surreal. Um dos segredos para atingir essa potência foi uma turbina gigantesca. Outro ponto da receita foi a parceria com a Lubrificantes Total. Criaram um óleo específico para esse motor para ele reduzir ao máximo o atrito dos materiais. O nome desse motor, DIGT-R, era por conta de ser injeção direta de gasolina, turbinado e para corrida. Fora essas informações, eu simplesmente não encontrei mais nada a respeito de como diabos esse motor 1.5 entrega tanta potência. A gente pode presumir que ele é muito taxado, a gente pode presumir que ele é tudo forjado para aguentar uma pressão de turbina enorme, a gente pode presumir comandos de válvulas super agressivos, no mínimo 4 válvulas por cilindro, mas fora essas presunções não temos publicamente qual foi o segredo da Nissan. Agora o que eu encontrei foi mais interessante e fez esse vídeo valer a pena. O design desse carro triangular lembra muito, se você acompanha o automobilismo, ele lembra muito aquele Nissan Delta Wing. O Delta Wing foi um carro genial e fracassado ao mesmo tempo. A ideia dele era ter metade do peso, metade da potência, metade do consumo de combustível e ainda assim ter a mesma velocidade de reta que um Fórmula Indy.
Esse nome Delta Wing se refere ao formato dos caças, esse formato triangular visto de cima, né, que é o formato da letra Delta, do grego. Só que Delta Wing não era necessariamente o nome do carro, Delta Wing era o nome de um consórcio entre Dom Panos e a Chip Ganassi, mas o carro é divulgado como Nissan Delta Wing por conta da parceria de motor. O Delta Wing usa o motor Nissan. Foi uma parceria entre as empresas, mas a dona do projeto era o consórcio Delta Wing, desenvolvido por Ben Bowlby. E o motor que a Nissan forneceu para o Delta Wing competir em Le Mans, na época, era o 1.6 DIGT, ou seja, o motor do Delta Wing é uma versão anterior desse ZO de RC. As fontes são bastante nebulosas, não tem uma confirmação exata. O que é público no site da Nissan é que ele tinha pelo menos 300 cavalos, mas algumas fontes dizem que ele tinha até 345 cavalos, com algumas modificações que a própria Delta Wing fez usando peças da Chevrolet. Olha que loucura! Tem até algumas fontes como as teorias de que na verdade esse motor inteiro do Delta Wing era um motor Chevrolet derivado lá do Cruze de WTCC, mas nada disso é confirmado, são só especulações. E a Nissan fazia o marketing desse motor na época como uma arquitetura similar ao 1.6 do Nissan Juke. Só que averiguando, a única coisa que ele tinha em comum com o Juke era só os corpos de borboleta, o resto era tudo diferente. É um motor bem difícil de fazer vídeo, mas eu juntei o que eu consegui encontrar. A Nissan fornecia esse motor para a Delta Wing em troca do carro ser comercialmente divulgado como Nissan Delta Wing. A Nissan se divulgava como proprietária do Delta Wing, quando na verdade não era. E aí, como diria o Lito do Aviões e Músicas, aqui foi o primeiro elo da corrente para dar merda. Sobre o Delta Wing, ele foi desenvolvido com um sistema de vetorização de torque no eixo traseiro que era um dos mais avançados do mercado na época. O projeto contava com 70% do peso na traseira, com tração apenas traseira. Então a vetorização de torque era crucial para o carro não ficar só lixando. Ainda mais quando a gente olha que ele tinha esse pneu dianteiro ultra fino. O pneu foi desenvolvido exclusivamente para esse carro pela Michelin. Inicialmente, quando eu vi pela primeira vez o Delta Wing, eu achei que esse carro fosse decolar, mas o trabalho de Bowlby foi excepcional. Eu sou incapaz de explicar as leis da física que esse carro usa para se manter no chão. O importante é que ele consegue. Como ele tem muito downforce na traseira e esse formato triangular, ele não é um carro que capota igual aquele Reliant Robin. A Delta Wing fez uma proposta para inserir esse chassi na Fórmula Indy, mas a Dallara acabou convencendo as equipes e eles se manteram com o chassi padrão. Eles negaram o Delta Wing na Indy. Com isso, a Delta Wing resolveu então ir para o WEC. Originalmente para o WEC eles iriam competir com o carro na versão com teto, mas para cortar custos eles fizeram um acordo com a Aston Martin. Olha, mais uma marca entrando no jogo. A Aston Martin havia desistido do projeto deles da LMP1, então a Delta Wing comprou essa parte traseira da barbatana, que eram peças sobressalentes da Aston Martin. O carro virou uma barqueta. Olha que salada de peça, meu Deus! Chegando no WEC, o Delta Wing andava ali no meio termo entre o LMP2 e o LMP1. Só que como ele tinha essa carroceria bizarra, numa especificação bizarra, ele acabou entrando para a categoria Garagem 56, que é uma divisão de carros experimentais sem regulamento nas 24 horas de Le Mans. Então ele basicamente competiu sozinho. E acabou que, nos fim das contas, o carro era uma bosta. Aquele sistema de vetorização de torque super tecnológico fracassou, não funcionou, eles tiveram que deixar o carro com o diferencial blocado para competir. O carro se tornou, na vida real, um lixo em curvas de média e baixa velocidade. Um dos pilotos, em entrevista ao canal Driver 61, ele disse que o carro era muito rápido de reta e muito rápido de curvas de alta velocidade, mas ele era totalmente imprevisível nas curvas de média e baixa velocidade. Ele dizia ter que lutar contra o carro e que a curva de aprendizado do limite desse carro era totalmente difícil. Mesmo com esse pneu fino, por conta do formato aerodinâmico, era como se a dianteira tivesse tração demais em alguns momentos, e outros momentos tinha de menos e o carro tinha um understeer, ao mesmo tempo que o carro tava com o diferencial blocado, então a roda traseira interna nas curvas girava demais, aí começava a causar um oversteer, parecia aquela Ferrari da Fórmula 1 que saía de frente e de traseira ao mesmo tempo. Tentaram colocar um controle de tração no carro para corrigir isso, mas da mesma forma o carro era um caos de se pilotar. Outro problema também curioso comentado por esse piloto é que a dianteira, como era muito pequena e as rodas eram muito próximas, acontecia um fenômeno engraçado. Em certas curvas, para poder seguir o apex, a roda traseira, que era bem mais larga, encostava na zebra e levantava um pouco o carro. Só que a roda dianteira estava no asfalto, fora da zebra. Isso cagava ainda mais o balanço dinâmico do carro, tornava mais imprevisível ainda. Então o piloto tinha que calcular muito bem quais zebras usar. E com isso, das 10 corridas de 2013, 2 o Delta Wing não participou, 6 corridas ele não terminou por problemas, e somente 2 eles conseguiram terminar na zona de pontuação.
Nos anos seguintes o carro ganhou melhorias de aerodinâmica, ganhou de volta o teto, aumentou um pouco o peso, ficou mais estável. Ele participou de 3 temporadas da IMSA, mas ainda assim o seu melhor resultado de todos esses anos foi apenas um 4º lugar na Petit Le Mans de 2014. Corrida em que um carro terminou em 4º, só que o outro se envolveu num acidente com a Porsche. Ao todo, na carreira do Delta Wing foram 29 corridas disputadas e o Delta Wing não chegou nenhuma vez ao pódio, infelizmente. E uma das coisas foi até engraçado que a FIA obrigou o carro a ter retrovisores, mas pelo formato do carro, ele acabou se posicionando justamente no ponto cego do retrovisor de um LMP1 da Toyota, que acabou batendo nele durante a volta de aquecimento. O piloto tentou consertar o carro ali na zona de escape, mas mesmo assim não conseguiram competir. Pô, competir, eu quero ganhar. Era um carro muito problemático. Como 2013 foi um fiasco, em 2014, o consórcio da Delta Wing decidiu romper a parceria com a Nissan. E a Nissan fez o quê? Contratou o Bowlby para poder criar o ZEOD RC que a gente viu no começo do vídeo. Esqueci de explicar o nome, ZEOD RC. O nome significa Zero Emissions On Demand Racing Concept. Ou seja, ele era para ser um carro com 0 emissões de poluentes sob demanda. O objetivo da Nissan 2014 era ser a primeira marca a completar uma volta 100% elétrica durante as 24 horas de Le Mans. Para isso entraram também na categoria Garagem 56. Além de eles terem copiado o formato do Delta Wing de 2013, pegaram aquele motor que era antes um 1.6 e transformaram num 1.5 DI GT de 405 cavalos. Tanto o Delta Wing quanto esse ZEOD RC eram carros bastante leves. No modo barqueta ele pesava 475 kg e no modo com teto chegava a até 600 kg, mas com 405 cavalos era rápido pra caramba. A relação peso-potência falou mais alta. Mas no caso do ZEOD RC especificamente, é para ele ser quase tão leve quanto o Delta Wing. Além dele ser o motor com a maior potência específica por litro, ele é o motor com a maior potência por quilo. Eu nunca vi alguém medir isso num carro. O motor tinha 405 cavalos, só que ele pesava apenas 40 quilos. Eu acho que eu nunca vi um motor tão potente e tão leve quanto esse. No ZEOD RC, a Nissan conectou esse motor desse DIG-T aí, junto com o motor elétrico na mesma transmissão. Só que o carro tinha um botão no volante onde você podia dirigir ele só com a combustão ou só elétrico. Inclusive, esse ZEOD RC foi o primeiro carro a ter esse sistema de partida que a gente tem hoje na Hypercar de Le Mans, onde ele larga com o carro no modo elétrico e depois entra o motor a combustão. Só que o ronco do ZEOD, por ser 1.5, ele não é tão empolgante quanto o da Cadillac. Boring. Nice. E aí, para cumprir esse objetivo de marketing de ser o primeiro carro a dar uma volta 100% elétrica em Le Mans, o carro deu 12 voltas usando o motor a combustão, usando recuperação de energia nas frenagens, até que ele finalmente deu, de fato, uma volta em Le Mans com o motor elétrico. O motor elétrico não era tão potente quanto o motor a combustão, então o foco nem era ter um tempo de volta impressionante. De fato, eu nem consegui encontrar qual foi esse tempo, mas deve ter sido lá seus 6 minutos, tranquilamente. O motor elétrico tinha mais ou menos metade da potência do motor a combustão. Só que o principal erro da Nissan nisso daqui foi ter copiado o Delta Wing sem autorização, ainda mais contratando o cara que desenvolveu. E aí é onde veio a treta. O consórcio da Delta Wing processou a Nissan. Essas foram algumas das acusações: danos e medidas cautelares decorrentes de roubo de informações confidenciais e proprietárias, apropriação indébita de segredos comerciais, lembra do motor que a gente não sabe muita coisa sobre, ó, tem algo aqui, violação de contratos, enriquecimento injusto, fraude e deturpação negligente. Para mim, esse processo é o que explica essa escassez de informações oficiais mais aprofundadas sobre como o ZEOD RC tinha tanta potência. O processo se encerrou em 2016 e os termos do acordo entre as partes nunca foram divulgados, os termos ficaram em sigilo. Provavelmente, chuto eu, que a Nissan pagou uma boa grana para a Delta Wing calar a boca e manter secretos esses tais segredos comerciais. Para mim, esse caso do ZEOD RC e esse processo todo é um carro que pode ser usado como argumento nessa conspiração de que as montadoras, se realmente quisessem, elas poderiam desenvolver motores super eficientes e futuristas, tornando essa eletrificação forçada da indústria totalmente injustificável. Eu acho isso um argumento muito sólido e o ZEOD para mim é uma prova disso, porque ele pegou a premissa do downsizing, que é você ter um motor menor com entrega de potência maior, e extrapolou isso para um nível fora da caixa, extraindo o máximo da combustão interna.
Só que infelizmente a politicagem por trás das patentes acabou boicotando esse avanço. E na verdade eu tenho uma pequena correção que eu quero fazer aqui durante a edição desse vídeo. Tem um vídeo no canal Drive Tribe, onde o Mike conseguiu segurar de fato o motor de 40 kg, e em uma entrevista que ele fez nesse vídeo foi revelado que o material que mais utilizaram nesse motor foi tungstênio, e que a construção desse motor não tem uma separação entre o bloco e o cabeçote, é uma peça só usinada. Se fosse feito em 2024, provavelmente esse motor seria feito com impressão 3D. Mas de qualquer forma, isso não são todos os segredos por trás desse motor. E talvez justamente por motores 3 cilindros terem que ser bastante taxados para atender às normas de emissões, talvez essa construção unindo o bloco e cabeçote poderia ser uma solução. Então eu de fato mantenho o ponto que eu falei nesse vídeo, só queria adicionar isso daqui à conversa. Então sim, eu estava errado. Eu admito que eu estava errado. A Nissan teve de fato um motor com potência específica por litro maior do que o do Civic Type R. Mas esse carro foi um conceito, não foi um carro homologado para as ruas. O da Honda foi. Então eu contra-argumentei de que esse carro não conta, de que o Z-Odd não conta para o meu argumento. Tá brincando comigo, pegadinho? Até que então, conversando com um membro do canal, ele me apresentou um outro carinha que esse sim calou a minha boca 100%. A Nissan teve mais um motor com mais potência específica por litro do que o da Honda, só que eu vou ter que deixar isso para um próximo vídeo para esse aqui não ficar longo demais. Então se inscreve no canal para não perder, deixa o like, hype esse conteúdo aqui se você gostou, um salve para os membros do canal e nos vemos no próximo episódio daqui a alguns dias sobre essa saga da Nissan com esses motores pequenos e potentes. Fico por aqui na Voz Café Farias, até o próximo vídeo. Falou!